Bom, então hoje nós vamos entender, né? A gente vai aprender hoje a como fazer o dimensionamento da seção transversal do pilar, tá? Porque até então, o que era que a gente fazia? A gente tinha lá o projeto arquitetônico e aí nós fazíamos, né, o lançamento estrutural, a concepção da estrutura, e a partir dessa concepção a gente até então, né, simplesmente só pegava os pilares e jogava lá, né? Aqui vai ter um pilar de acordo com as distâncias. Mas até então a gente ainda não calculou propriamente as seções do pilar, tá? Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, num roteiro bem simplificado, tá? Numa coisa bem aplicada para a nossa realidade de elementos, né, de sistemas estruturais simples, tá? Nada de alto padrão, nada de coisas muito altas, mas vou fazer aqui alguns comentários. E nós vamos ver aqui como é que a gente faz, tá? Esse passo a passo. Então, vamos lá. O que é que a gente vai ter aqui, né? Hoje vai ser tudo escrito, portanto, por favor, não reclame dos meus desenhos, mas é a vida. Tá? A gente vai ter aqui, fui falar para não reclamar, né? Já tá aqui terrível. Aqui tá o nosso projeto, né? Que a gente está acostumado lá até então. Fazer aqui um projeto bem simples, tá? Só para a gente ir ilustrando, depois nós vamos ter aí o exemplo. Então, aqui a gente fez o lançamento aí das vigas, formando as lajes, né? Boa noite, Mari. Hoje eu estou gravando vocês, só para avisar que você está aparecendo no YouTube. Dá um oi aí pro meu canal. A gente saía simplesmente lançando aqui os pilares, né? Sem se preocupar com a seção transversal dele. Tá? Até então, a gente não tinha feito ainda esse tipo de conta aqui, né? Para o lançamento dos nossos pilares, tá? Ah, meu Deus, já tô sem saco já de estar pintando pilar. Pilar, pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a gente vai sair daqui hoje sabendo calcular a seção transversal desses distintos aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, acho que não precisa, vou escrever aqui, roteiro de cálculo, tá? Que é o que a gente vai fazer para calcular aí nossa seção transversal do pilar. A primeira coisa que a gente vai fazer é traçar as linhas mediatrizes, tá? Traçar as linhas mediatrizes as mediatrizes entre os pilares. O que são essas linhas mediatrizes? A linha mediatriz, como o nome já diz, né, o média vem de centro, né, de meio, e o triz vem de perpendicular, né, bissetriz, mediatriz, né, etc. Então, vai ser uma linha reta que vai passar no meio de dois pilares. Então, a cada dois pilares, a gente vai pegar a distância entre eles. Por exemplo, estou olhando aqui para o pilar P1. Então, o pilar P1 tem o pilar P2 aqui e tem o pilar P3, né? As mediatrizes, vou colocar aqui, entre pilares adjacentes. Que são os pilares lado a lado, né? São os pilares que tem logo depois, como diria o Matuto, como são os pilares que tem logo ali. Então, tem um pilar aqui P1, eu tenho o P2 e aqui o P3. Então, eu vou pegar aqui a distância entre o P1 e o P2 e vou traçar uma linha reta que faz 90 graus aqui com o plano da estrutura, né, das vigas, e vou dividir aqui essa área no meio. A mesma coisa eu vou fazer entre o pilar P3 e o pilar P1. Vou vir aqui e vou fazer isso. Aí, vou olhar agora para o pilar P2. Eu tenho o P1, aqui tem o P4, P5, P6, P7 e o P8. No P2, eu tenho o P1 e o P5. Então, eu venho aqui na metade do vão e traço também aqui uma mediatriz, tá? No P3, eu tenho P1, P4 e P6. Então, sempre traçando aqui a linha reta nos centros dos vãos, entre os pilares. Aqui, ó, vem pra cá, né? Supondo que eu fiz essa linha reta.
Aqui também vai ter uma linha no meio, ó, que vai dividir entre esses dois. E aqui também essa linha continua. Pronto, a gente tem isso aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos aqui, né, algumas áreas. Ó. Se vocês perceberem, o encontro de todas essas mediatrizes formam retângulos aí, né? E cada retângulo desse formado tem um pilar dentro dele, apenas. Né? Ó, só um pilar. Tá aqui o do P1, tá aqui o do P2, tá aqui o do P3, o do P4 é esse quadradão aqui, P5, 6, 7 e 8. Então, os encontros das mediatrizes formam retângulos e cada retângulo só abraça, né, só contém um único pilar. E esses retângulos formam o que a gente chama de área de influência. Então, o segundo passo que a gente vai fazer é calcular a área de influência de cada uma das lajes, em cada um dos pilares. Então, é o nosso segundo passo. As medidas nós vamos saber, né? Então, sabendo as medidas, tranquilo, a gente só pega a metade com a metade, né? Lembrando que é sempre do centro aqui das vigas, né? As distâncias que os vãos teóricos. A gente pega os valores e encontra as áreas de influência para cada um dos pilares, tá? Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai para o cálculo, a gente vai calcular a normal característica. A normal característica, ela é oriunda do peso, né, de todas as estruturas que estão acima do pilar. Se a gente pegar essa estrutura aqui e colocar numa vista, a gente vai ter isso aqui. Então, aqui a gente tem a primeira laje, né? A laje lá de cima. Aqui temos outra. Aqui temos outra. Tá? Sempre fingindo que as distâncias estão todas iguais, né? Então, aqui em cima tem a Mariana dançando zumba. Aqui tem a Laura dançando axé. E aqui tem a Luana fazendo os exercícios dela de academia, porque ela é fitness, tá? E aí, eu danço melhor zumba do que o Gabriel, professora? Dança melhor do que o Gabriel. E eu treinei hoje, então é válido o seu posicionamento. Exato. Eu sei das coisas, mãe Paula. Quanto a isso, eu não tenho nada a ofertar. Mãe Paula, tudo sabe, tudo vê. Então, o que é que a gente tem? O pilar, a gente já viu isso, né? A carga do pilar, ela vai aumentando à medida que a gente vai para níveis mais inferiores. Por quê? Essa laje aqui, que é a laje lá de cima, né? Ela vai ter aqui a continuação dos pilares. E aí, esses pilares aqui, eles vão receber o peso da coberta, né? Pode ter uma laje de forro ali, mas vai ser só peso de parede, as cargas de uso da laje e a coberta como um todo. Então, a carga desse pavimento aqui, ela vai para esses pilares aqui, tá? Esse pilarzinho aqui, ele só recebe o peso da coberta. Então, vamos falar aqui da carga de laje mesmo, tá? Então, esse pilar recebe a carga desse primeiro pavimento. Quando a gente chegar aqui nesse outro nível, além dessa carga que vinha daqui, tem também a carga que vem daqui. Então, a carga desse pavimento todinho, ela vai se unir às cargas que já tinham. Então, essa normal aqui, ela já deu uma aumentada, tá? Ela já é maior do que essa. E quando eu vier aqui para os meus últimos pilares, além dessa carga que já era mais forte, eu ainda tenho também a carga desse pavimento aqui. Então, essa carga vai ser ainda maior do que a carga que vinha lá do primeiro pavimento. Então, a normal, ela vai crescendo à medida que a gente vai
rebaixando o nosso nível de cálculo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nomear a nossa laje como pavimento tipo, né? Vamos supor aqui que todos os nossos pavimentos têm a mesma utilização, ou se não tiver a mesma utilização, tem a mesma carga aproximada, certo? E aí a gente vai chamá-lo de pavimento tipo e vai sair replicando a carga desses pavimentos para poder calcular os nossos esforços normais, tá? Então, para calcular essa normal característica, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uso de uma equação bem simples, que é normal característica é igual a G vezes N vezes AI, tá? Onde G é a carga da laje, tá? G é a carga da laje. Aqui em quilonewton por metro quadrado. N é o número de pavimentos acima da seção considerada. Número de pavimentos acima da seção considerada. E aí é a nossa área de influência. Então, é a área de influência do pilar. Influência do pilar, tá? Então, é isso que a gente tem que saber para calcular a nossa normal característica, beleza? Saber a carga do pavimento, tipo, né? O número de pavimentos que tem acima. Então, normalmente, quando eu falo um edifício de 3 pavimentos, 3 pavimentos é um edifício de térreo mais 2, né? O térreo, aí mais 2 lajes para cima. Esse que eu fiz aqui é um edifício de 4 pavimentos, porque eu chamo o térreo de pavimento, tá? Então, sempre quando eu tô falando de pavimentos, eu tô me referindo ao térreo como um pavimento também. Aí, sempre eu subo menos do que um a menos por conta desse detalhe, ok? Então, aí nós temos a nossa normal característica. Quanto à carga da laje, a gente já sabe calcular, tá? Essa carga aqui, esse G, a gente já aprendeu a calcular quando a gente estava vendo lajes, né? Quando a gente estava vendo elementos de flexão. E o G aí vai ser a soma da carga do peso próprio com a carga de revestimento, com a carga de alvenaria e com as cargas de utilização, né? Então, assim, a gente vai ter aí uma série de cargas somando. Como o nosso foco aqui ele mudou um pouco, a gente não está mais calculando tudo, né? A gente está fazendo setorizado. Nosso foco agora é o pilar, são os pilares. Então, a gente vai admitir um valor-chave para essas cargas de laje. Então, para edifícios residenciais, a gente pode adotar uma carga aí de 12 quilonewtons por metro quadrado, tá? Por quê? Porque a gente tem, além de peso próprio, revestimento, utilização, a gente tem uma série de fatores, como móveis, né? Que a gente não entra lá no peso próprio. Quando a gente está calculando, a gente só calcula basicamente o peso do concreto, né? Do concreto, do revestimento. Então, a gente tem mobília, a gente tem a utilização, que leva em conta a circulação das pessoas e etc. Então, 12 é uma carga bem razoável para a gente ter uma noção, né? Para a gente fazer esse pré-dimensionamento aí da seção transversal dos pilares, tá? Então, traçar as mediatrizes, encontrar as áreas de influência e calcular a normal característica. Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai calcular a nossa normal de cálculo, tá? Calcular a normal equivalente. Ou seja, a nossa força normal de cálculo. O que é isso? Né? Quando a gente estava trabalhando lá com momento fletor, né? Trabalhando com elementos da flexão, a gente tinha um certo momento característico, aí a gente multiplicava esse momento característico
por 1,4 e encontrava aí o nosso momento de cálculo, né? Assim como a gente fazia também com o FCK. A gente multiplicava por 1,4 e encontrava a nossa resistência de cálculo. Então, a gente vai fazer uma coisa similar aqui nos pilares, só que é um pouquinho diferente. O que é que a gente tem nos pilares, né? O que é que acontece nos pilares? Nos pilares, na situação real, dos pilares, a gente pode ter a compressão oblíqua, compressão normal, que acontece nos pilares de borda, né? Quando a gente tem excentricidade em só uma das direções. E a gente tem também a compressão oblíqua, que acontece nos pilares de canto, e aí esses pilares de canto têm excentricidades nas duas direções, tanto na direção X quanto na direção Y. E isso aqui forma o que a gente chama de flexão, né, de flexocompressão, flexão composta, tá? Então, é muito difícil a gente mensurar essas medições. Então, o que é que a gente faz? A gente promove uma situação equivalente, que a gente vai transformar essa flexão composta em uma compressão centrada. E aí, essa compressão centrada, porque aqui o que é que nós temos? Nós temos o pilar de canto com a excentricidade em X e em Y, né? Aqui uma excentricidade, a gente tem um pilar de borda aqui com a excentricidade aqui só em uma das direções, né? Então, aqui a gente quer uma compressão centrada. A gente quer a estrutura recebendo a força normal bem no centro, né? Para que a gente possa desprezar aí o cálculo das excentricidades. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simular essas situações como se elas fossem uma compressão centrada. Aqui nós temos, além de normais, a gente tem momentos fletores também, similar um pouco diferente. Acontece, né? A gente tem, além da normal, a gente tem momentos que surgem aqui, né? Momentos fletores, flexões que surgem aqui por conta dessas excentricidades, né? A excentricidade é uma distância associada com uma força, ela causa momentos. Então, além de normais, a gente tem também momentos tanto na direção X quanto na direção Y. E eu quero tirar isso aqui. Então, vou transformar aqui a minha situação em uma compressão centrada. Tá? E para fazer isso, eu vou pegar a minha normal, a minha força de compressão centrada, que eu vou chamar de N*SD, vai ser igual à normal característica, que foi a normal que a gente já calculou, multiplicada aqui por um fator de ajuste, tá? Esse fator de ajuste, ele depende do tipo de pilar. Então, gama depende do tipo do pilar. Para pilar de canto não, vou começar aqui pelo de centro, tá? Para o pilar de centro, né, que é o pilar intermediário, a gente tem aqui, é o pilar interno, a gente tem que o gama, ele vale 1,8, tá? Para pilar de borda, que são os pilares submetidos aí à compressão normal, a gente tem que o gama, ele é igual a 2,2. E para o pilar de canto, que é o pior tipo de pilar que a gente tem, né? Porque ele está submetido à compressão oblíqua. Então, a gente vai ter ali excentricidade nas duas direções de canto. A gente tem que o nosso gama vale 2,5. Então, esses são os três valores de gama que a gente vai multiplicar aqui a nossa normal característica para encontrar o valor
da normal equivalente, tá? Que é essa normal aqui da situação de compressão centrada. Então, esse é o nosso quarto passo. Descobrir o tipo do pilar e fazer o cálculo aí da normal equivalente. Para finalizar, né, já tendo a força, a gente vai para o cálculo propriamente dito da área de concreto. Cálculo da área da seção transversal, que é a nossa área de concreto. Né, nós sabemos que pressão ou tensão, né, é igual a força sobre área. Isso aqui a gente vê lá nos primórdios do Sistemas 1. Né? Então, tensão é força sobre área. A nossa tensão aqui, ela se dá em formato de resistência. E a nossa força, que é uma força que a gente apelidou aqui de força normal. E isso aqui é a área, né? Que é o que a gente quer encontrar. Então, se tensão é força sobre área, ou seja, se resistência é normal sobre a área, então a área vai ser igual à nossa força dividido pela nossa resistência, pela nossa tensão. A força que a gente está utilizando aqui é a força normal. E a resistência do concreto, né, a resistência desse elemento, como é concreto, a gente conhece ela por outro nome. A gente conhece pelo nome de FCK. Então, a área da seção transversal, a nossa área de concreto aqui na seção, ela vai ser dada pela divisão entre a nossa normal de cálculo, né, a nossa normal equivalente, dividido pelo FCK do elemento, tá? Que é o FCK do concreto que vai ser moldado o nosso pilarzinho, ok? Então, isso aqui é a nossa área de concreto da seção transversal. Lembrando que... Nossa, como esse R ficou longe do B. Lembrando que a área de concreto mínima, ela tem que ser igual a 360 centímetros quadrados. Isso aqui é obrigatório. Quem manda fazer isso é a NBR 6118, tá? A gente tem que cumprir a norma e a área do pilar, a área de concreto tem que ser no mínimo 360 centímetros quadrados. E lembrando também das dimensões mínimas. Né? As dimensões mínimas que tem que ser 14, 15, 16, 17, 18 ou 19, né? Dimensões mínimas da menor... dimensões mínimas da menor dimensão fica muito feio, né? Da menor medida, vou colocar aqui, que é o menor lado do pilar. Né? Se o pilar for retangular, o menor lado aqui, que é o ladinho B, ele tem que estar entre 14 e 19. Lembrando que do 14 ao 18, a gente tem que fazer aquele coeficientezinho, né, de majoração, que é o nosso gama N, para correção geométrica. É muito gama, né, para poder colocar, mas vai dar certo. Tá? Para correção geométrica. Isso aqui na hora de fazer o cálculo lá das forças, né, que vão atuar sobre o pilar. Além de multiplicar pelo gama aqui do tipo de pilar, né, a gente tem que também acrescentar aí o gama N. E 19 é a medida mínima da norma, né, que é quando o gama N aqui ele é igual a 1, tá? Sem problema nenhum. Então, a gente tem isso aqui. Então, encontrando a área, a gente vai escolher a nossa menor dimensão. Então, ao encontrar a área, escolhe-se a menor dimensão do pilar. Quero colocar todos os meus pilares escondidos na parede, então eles vão ser ali de 14 ou de 15, né? Então, a menor dimensão vai ser 14 ou 15 e a maior dimensão vai ser a divisão aí da área pelo B, né? A menor dimensão, B, e a maior dimensão, então, será a divisão, né? Será o quociente entre a área
área encontrada e o B, tá? Vai ser o AC sobre o B. Então, a gente já vai partir de uma escolha de uma menor dimensão. Depois a gente escolher essa menor dimensão, a gente vai e faz o coeficiente aí da área por ela e encontra a maior dimensão do nosso pilar, ok? Então, é bem simples, não tem muito o que pensar, é bem roteirizado mesmo. A gente só precisa saber o tipo do pilar e saber, né, bem direitinho os dados de área, das áreas de influência e o número de pavimentos, para que a gente possa aí fazer nossas contas bem direitinho, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente fazer, né, e calcular aí esses tipos. Eu vou fazer aqui 3 pilares, tá? Um de cada tipo, e aí os outros pilares ficam para vocês treinarem aí no tempo que restar da nossa aulítia. Eu fiz alguma coisa aqui e não estou sabendo voltar. Cancelar? Cancelei. Bom, então vamos aqui, ó. Pré-dimensione todos os pilares da estrutura, né? São 12. Mostrado abaixo, sabendo que este edifício é composto por 4 pavimentos, térreo mais 3. Carga atuante nas lajes, 12 kN por metro quadrado. E o FCK aqui do concreto, 25 MPa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar as mediatrizes, né? A mesma coisa que eu fiz aqui no meu projetinho super simplificado, né? A gente vai pegar e vai traçar as mediatrizes, tá? Então, entre o pilar P1 e P2, eu tenho aqui essa distância, então eu venho aqui e traço a minha mediatriz. Também, essa mediatriz vai ser a mesma para o P4, P5, P7, P8, P10 e P11, porque eu peguei uma estrutura bem simétrica mesmo para facilitar esse nosso primeiro contato aqui com o cálculo, né, de área de influência. Lembrando que a gente não faz isso na mão, né? A gente só faz na mão aqui, a gente tira essas áreas de influência no próprio AutoCAD, né? Quando a gente está fazendo o lançamento da estrutura, a gente sai traçando as mediatrizes aí entre os pilares, né? Para facilitar. Aqui, P2 e P3 também, a linhazinha aqui. Isso aqui, tá? É um indicativo de que as vigas V2 e V6 são seção T, por isso que tá assim destacado. Então, a mediatriz, ela também é a mesma aqui para todas as lajes. Só vou tirar aqui direto. E agora eu vou aqui para as horizontais, tá? Então, entre o P1 e o P4, aqui no meio. Entre o P4 e o P7. Entre o P7 aqui e o P10. Tá? Temos aí todas as nossas mediatrizes. Então, cada retângulo desse abraça um pilar. Tá aqui o retângulo do P1, o retângulo do P2, do P3, o P4 tem essas duas partes aqui, dessas duas lajes. O P5 é toda essa área. P6, 7, 8 também, toda essa área aqui, das 4 lajes. 9, 10, 11 e 12, tá? Então, as áreas de influência já estão bem definidas. Vou até colocar o nome delas aqui para ficar mais fácil. Aqui é a área do pilar 1, a área do 2, a área do 3, a área do 4, é tudo isso aqui, a área do pilar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a área aqui do pilar 12. E aí eu vou colocar aqui também as medidas, tá? Essa medida aqui, ó, que vem daqui até aqui, ela é metade de 5 metros, né? Então, ela vale
250 centímetros, que aqui as medidas estão todas em centímetros, tá? Vale 250. Essa medidona aqui, do centro, desse maiorzão, ela vale metade de 50, metade de 500, mais metade de 500 vale exatamente 500 centímetros. E o outro também vale 250. Não é para todo mundo. O que vai mudar aqui são só as alturas. 250. Nas alturas muda um pouco. Essas alturas aqui, elas são 4,80 dividido por 2, são 240, né? 240 e 240. Essa altura aqui, que vem daqui até aqui, ela vai ser... Não. Daqui até aqui. Né? Ela vai ser 550 por 2, que é 275. E daqui para cá, ó, é 275 mais a metade de 520, 270. Então, 275, 535. E aqui, 260. Pronto, temos todas as nossas alturas aí, todas as nossas dimensões. Aí agora é só calcular, né? Já traçamos as mediatrizes, já fizemos aqui, mediatrizes. Mas hoje eu tô recebendo tanto do e-mail e tanto da mensagem que eu já tô para enlouquecer com o celular. Mediatrizes, ok. Áreas de influência. Aí depois a gente calcula a normal característica, depois a normal de cálculo e por fim a nossa área de concreto da seção transversal. Então eu vou fazer aqui 3 pilares, tá? Vou fazer um pilar de cada tipo dos 12, para que depois vocês façam as outras. Vou começar com um pilar de canto, tá? Eu vou fazer aqui um pilar de canto, vou pegar o P12, tá? Aleatoriamente, vou fazer aqui o pilar 12. Pilar P12, ele é um pilar de canto, tá? Então, nós vamos calcular aqui para esse pilar a normal característica dele, o NK. O NK do pilar 12, ele vai ser igual a carga da laje vezes o número de pavimentos vezes a área de influência do pilar 12, tá? Quem é a área de influência desse pilar aqui? É essa área aqui, ó, do pilar 12, tá? Então, a gente tem 250, né? 2,5 por 2,60. Então, é 2,5 vezes 2,6. A nossa área aqui do pilar 12 em metros quadrados é 6,5. São 6,5 metros quadrados. Então, com isso, a nossa normal aqui, característica do pilar 12, vai ser a carga do pavimento, ela é 12 para todo mundo, né? E o N também é o mesmo. No N aqui, ele diz, ó, sabendo que esse edifício é composto por 4 pavimentos, térreo mais 3. Então, a gente tem aqui o predinho, eu tenho aqui o pavimento térreo, que é a primeira laje, né? Aí eu tenho aqui o primeiro pavimento, o segundo pavimento e o terceiro pavimento. Aqui é só uma laje de forro se eu tiver,
e a coberta do meu prédio. Então, se eu estou calculando a pior situação, eu vou que a gente já viu, né, a gente já comentou, que a gente não vai mudar a seção de pilar se o nosso prédio, se o nosso edifício não tiver mais do que 10 andares. Então, não compensa. Tem que ser uma economia muito significativa para compensar, alterar as seções transversais dos pilares, tá? Então, como a gente não vai fazer isso, a gente vai pegar a pior situação. Eu vou calcular o pilar aqui, ó, do meu pavimento, desse pavimento aqui. Que aí eu tô pegando todas as cargas da minha estrutura. Então, eu tenho 1, 2, 3 pavimentos aqui acima do meu pilar. Então, o nosso N aqui vai ser igual a 3. Isso para todo mundo, né? Porque a gente vai calcular todos os pilares do térreo e depois vai só subir aí nossa estrutura. Então, e a área aqui, 1, 2, foi 6,5. Então, nosso NK, nossa normal característica, vai ser 12 vezes 3 vezes 6,5. Nossa normal característica para o pilar 12, 234 quilonewtons, tá? Temos a normal característica, vamos agora para a normal de cálculo, né? Nosso normal equivalente, que é gama vezes o NK. E o gama, ele depende do tipo de pilar. Como o nosso pilar, ele é de canto, NK. Como o nosso pilar, ele é um pilar de canto, então, para pilar de canto, gama vale 2,5. Então, eu venho aqui e coloco que o meu N asterisco SD é 2,5 vezes o NK, que foi 234. Então, a nossa normal aqui de cálculo vai ser, vezes 2,5, 585 quilonewtons, tá? Pilar de canto aqui, gama é igual a 2,5. Portanto, nossa área de concreto, ela é N asterisco SD dividido pelo FCK. Lembrando que o nosso FCK é 25 megapascal. E aqui a nossa normal está em quilonewtons. Então, a gente tem que transformar o nosso FCK em quilopascal também. Então, são 25.000 kPa, né? Para manter aí a equivalência das unidades. Então, a área de concreto aqui, a nossa área vai ser 585 dividido por 25.000. 585 dividido por 25.000, 0,0234 metros quadrados. Como a gente não trabalha com essas áreas de seção transversal em metro quadrado, a gente trabalha só em centímetro, eu vou multiplicar aqui por 10 à quarta e vou encontrar que a minha área de concreto vai ser, vezes 10 à quarta, 234 centímetros quadrados. Essa é a área do meu pilar, a área que eu encontrei. Porém, eu não posso utilizar esse valor, porque a minha área encontrada, ela é menor do que a área mínima. Então, se eu encontrei um valor que é menor do que 360, que é menor do que a minha área mínima, então eu vou adotar a área de 360. Então, como a área calculada foi menor do que 360 centímetros quadrados, que é a nossa área mínima, então a área do pilar P12 vai ser 360. Logo, a seção transversal dele vai ser, aqui no projeto, ó, eu coloquei que todos os pilares têm a menor dimensão como 19, tá? Porque aqui foi um padrão que eu fiz de colocar todas as menores dimensões como 19. Então, o B
vai ser 19 centímetros. A maior dimensão vai ser 360 por 19, que dá 18,94, né? Então, a gente não vai fazer um pilar de 19 por 18,94. Nosso pilar, então, vai ter, pilar P12, vai ter a seção de 19 por 19 centímetros, tá? Esse foi o nosso primeiro pilarzinho, um pilar de cano. Vou agora escolher outro pilar. Vou escolher aqui um pilar de borda. Pilares de borda também tem vários, né? A gente tem o P4, o P5 é um pilar de borda, o P6, o P7, o P9 e o P11. Todos são pilares aí de borda. Vou fazer um aqui, vou fazer o P7, tá? Pilar P7. Para fazer o pilar P7, eu vou calcular aqui a minha área de influência, logo, tá? Do pilar P7. A área de influência desse pilar vai ser 2,5, que é a largura do retângulozinho que o envolve, vezes 5,35. 2,5 vezes 5,35. Então, a área aqui do pilar P7 vai ser 13,375 metros quadrados, tá? Essa é a nossa área aqui do nosso pilar P7. Com isso, a gente calcula a nossa normal característica do pilar 7, que vai ser G vezes N vezes a área de influência. O G não mudou, continua sendo 12, o N continua sendo 3 e a área agora é 13,375. Então, nossa normal característica aqui para o pilar 7 vai ser de 481,5 quilonewtons, tá? O P7 aqui, que é um pilar de borda. Para o pilar de borda, a gente sabe que o gama vale 2,2, tá? Ó. Pilar de borda tá aqui, gama igual a 2,2. Então, vamos aqui calcular a nossa normal equivalente. Nosso NSD asterisco, que vai ser NK vezes o gama. Nosso NK foi 481,5 e o gama 2,2. Então, nosso NSD asterisco vezes 2,2, 1059,3 quilonewtons, tá? Esse é o valor da nossa normal aqui, equivalente. Portanto, a nossa área de concreto vai ser igual ao nosso N asterisco SD pelo FCK, 1059,3 dividido por 25.000, que é o mesmo FCK para a estrutura inteira. Dividido por 25.000, 0,042372 metros quadrados. Mais uma vez, eu multiplico por 10 a quarta aqui para encontrar a área em centímetros. 423,72 centímetros quadrados. Aqui sim, 423,72 é maior do que 360. Então, se é maior do que 360, eu vou usar o valor que eu encontrei, né? 423,72. Então, o nosso B está padronizado para ser 19 centímetros. Então, a maior dimensão vai ser igual a 42372 dividido por 19
Nossa maior dimensão aqui vai ser de 22,3. Então, o nosso pilar P7, ele vai ter uma seção transversal de 19 por 23, porque a gente não vai fazer um pilar de 22,3, né? E se eu colocar só 22, eu não atinjo a área necessária. Então, 19 por 23 centímetros, essa é a seção transversal aí do nosso pilar P7. E para finalizar, eu vou fazer um pilar de centro, tá? Um pilar intermediário. Os pilares intermediários que a gente tem aqui são P8, tá? E o P2, que ele se comporta como um pilar intermediário, uma vez que ele não tem excentricidade na outra direção, só tem vigas, excentricidade não, travas nessa direção aqui, né? Em um único lado, ele só tem travas na direção X. Eu vou calcular o pilar P8, tá? Porque tem uma área maior, vai dar um pilar mais robusto, me interessa mais. Então, para finalizar aqui, o pilar P8, que é um pilar de centro, tá? Tá com fome, Luana, vai já acabar. Mamão com açúcar, polenta quente. Ai, vontade de comer bolo de milho. Pilar P8 é um pilar de centro. Então, vamos calcular aqui a nossa área de influência do pilar 8, né? Vamos ver quanto é, ó. Pilar 8 é esse aqui. É 5,35 por 5. Então, 5 vezes 5,35. A área de influência desse pilar, 5 vezes 5,35, 26,75 metros quadrados. Simbora. NK. G vezes N vezes A8. É muito fácil, né? Isso aqui. G é 12. Número de pavimentos 3. E a área 26,75. Então, o nosso NK aqui vai ser igual. Menos 36, 963 quilonewtons. Agora, vamos ao NSD asterisco. Quanto é que vale o gama de um pilar de centro? O gama do pilar de centro, ele é 1,8. Aqui, ó. 1,8, tá? Então, nosso NSD asterisco vai ser igual ao gama vezes o NK. 963 vezes 1,8. Mil 733,4 quilonewtons. Então, a nossa área de concreto vai ser 1.733,4 dividido por 25.000. Zero vírgula 069,336 metro quadrado. Trazendo para centímetros quadrados, 693,36 centímetros quadrados. É uma área bem mais robusta, né? Porque é um pilar que absorve muito mais cargas do que os outros que a gente viu. Então, o nosso B aqui foi 19 centímetros. Logo, a maior dimensão vai ser o 693,36 dividido por ela, 19. Nossa maior dimensão aqui vai ser, e por 19, 36,49 centímetros. Portanto, nosso pilar P8 vai ser uma seção de 19 por 37, né? 35 não.
19 por 37 centímetros. É um pilar bem robusto, é o pilar mais robusto aqui de toda a estrutura. Então, fica para vocês calcularem. A gente calculou o P12, o P8 e o P7. Fica para vocês calcularem aí todos os outros pilares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Lembrando, P1 é pilar de canto, o P2 é um pilar intermediário, né? Vai ser um pilar de centro, canto, P4 é borda, 5 borda, 6 borda, 7 borda, a gente já calculou, 8 pilar intermediário de centro, 9 borda. A maioria aqui é pilar de borda. 10 é canto, 11 é borda e 12 também é